de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus.
Isso é África. Esta é a minha casa. A África não é meramente um continente, envolvida em mistério, definida por guerra ou fome. A África não é o resto sem esperança do terceiro mundo. A África é inesperada. Mais do que tudo, a África é pessoas. Um bilhão de almas. Milhares de grupos étnicos e culturas únicas. Falando 2.000 línguas. Vivendo em 57 nações africanas, ao redor do globo. Povo. Lindo. Colorido. Hospitaleiro. Espiritual. África também é igreja. É uma igreja que está crescendo, esperançosa, mas encarando tremendos desafios. Hoje, mais de 900 grupos africanos ainda não foram alcançados, sem nenhum testemunho do transformador poder de Jesus Cristo. Centenas de milhares de pessoas vivem atrás da política, barreiras geográficas e até mesmo religiosas. Isso é África. Isso também é a minha casa. Por um século, a missão para o interior da África vem ultrapassando essas barreiras, através de pessoas que são compelidas pelo amor de Cristo e a grande comissão. Missão para o interior da África é milhares de missionários, servindo em mais de 20 países, parceiros de centenas de igrejas africanas, unidos em um propósito. Igrejas cristocêntricas entre todos os povos africanos. Comunidades crentes que demonstrem vidas transformadas, proclamem Cristo e façam discípulos. A missão para o interior da África é se juntar a Deus com o que Ele está fazendo na África e entre os povos africanos. Juntos, por constante oração, e parceiros financeiros ao redor do mundo. Juntos com a Igreja Africana, levando as boas novas de Jesus Cristo até os confins da terra. Graça e paz da parte do Cordeiro, irmã e irmão. Nós ainda não podemos nos reunir no nosso templo, ainda estamos sobre o decreto estadual que determinou o fechamento dos templos em algumas regiões, mas ainda assim nós podemos nos reunir, ouvir da palavra do Senhor, meditar e realmente tentar ouvir aquilo que Deus quer nos trazer como reflexão. Antes de nós entrarmos à palavra, eu peço que você não esqueça de estar em oração por dois motivos muito especiais. Pela saúde de cada um dos membros da nossa igreja, de cada irmão e irmã,
Nós temos vivido alguns dias um pouco difíceis com a questão de saúde, vários irmãos e irmãs passando por exames, por outras consultas necessárias. E o segundo motivo é pelo comércio da nossa cidade. Esteja em oração. Irmãos e irmãs da nossa igreja necessitam da abertura das lojas. Não só isso, nós também temos vizinhos, temos pessoas da nossa família que precisam disso, tiram seu sustento disso, e então é um motivo também para que nós estejamos em oração, sem que nós esqueçamos que nós estamos no momento também de bastante preocupação com o aumento do vírus no nosso país. Dito isso, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós leremos o verso de número 1, que diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. O que nós podemos tirar de um texto como esse? Essa é uma das partes que, quando nós vamos ler as cartas, nós geralmente deixamos de lado. Mas eu quero refletir com você algumas coisas que esse princípio de carta, e logicamente, para que nós pudéssemos entender ainda melhor, nós precisaríamos ler a carta inteira, e eu recomendo que você faça isso durante essa semana. Pega aí um pouco desse texto, lê o primeiro capítulo na segunda, o segundo capítulo na terça, o terceiro capítulo na quarta, o quarto capítulo na quinta e o quinto capítulo na sexta, e você talvez tenha até um bom entendimento dessa carta. Mas esse pequeno versículo, esse pequeno trecho, ele traz algumas reflexões que eu quero perceber para você. A primeira coisa que eu quero perguntar e te levar a perceber é: quem são Paulo, Silvano e Timóteo? Se você tem acompanhado virtualmente ou presencialmente os nossos cultos, você deve se lembrar que nós lemos alguns versículos já da carta de Tessalonicenses, refletindo um pouco sobre o que ele estava falando lá nas exortações. Agora nós estamos aqui falando do início. E nesse início, então, a gente encontra de novo esses três personagens, Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo é o líder desses dois homens. Silvano é alguém que é um pouquinho mais experiente, mas não tão experiente quanto Paulo. Não estava tão à frente das missões como Paulo estava, e Timóteo era um jovem. Paulo e Silvano, que também vai ser chamado como Silas em alguns outros momentos, eles viajam, essa segunda viagem missionária que passa por aquela região e deixa alguns frutos, e um dos frutos que a viagem missionária que eles fizeram deixou foi justamente a igreja de Tessalônica, certo? A igreja de Tessalônica é uma igreja jovem, é uma igreja que está no meio de uma região profundamente influenciada pelos deuses gregos. Os deuses gregos eram muito fortes naquela região, inclusive como uma prática comum, inclusive para o comércio, é que houvessem guildas, clãs, grupos que se reuniam para fazer algumas reuniões e festas, inclusive em adoração aos deuses do comércio, né? E quando um cristão se converte, ele precisa deixar de lado isso. Então, há uma série de problemas que estão acontecendo ali, inclusive questões econômicas, questões sociais, e Paulo está falando para eles sobre a dificuldade que é a fé. Como eu disse para você, essa é uma igreja nova,
de novos convertidos que não tinham uma maturidade ainda na fé e não conseguiam se desenvolver como deveria, porque todos eram muito novos e não havia tantas lideranças ali à disposição para ajudá-los a crescer. E Paulo está fazendo esse papel de tentar ajudá-los a crescer e de perceber quem eles são, de perceber qual é o impacto que o Evangelho está fazendo na vida deles, mas também apontando algumas coisas que eles precisavam aprender. E aí a gente cai em uma coisa que eu acho bastante interessante, porque a igreja de Tessalônica ela estava com problemas. Como eu disse, novamente repito, a igreja é uma igreja de gente nova convertida. E eles ainda cometiam algumas práticas que não condiziam com o evangelho. Isso é muito comum. Nós vamos aprendendo aos poucos, não é verdade? Paulo, ao invés de passar um pito, Paulo, ao invés de puxar a orelha deles, Paulo, ao invés de deixá-los de lado, rechaçá-los, Paulo usa uma expressão lembrando que eles estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Apesar de vocês ainda às vezes darem umas mancadas, apesar de algumas falhas que vocês estão cometendo, vocês não deixaram de ser filhos de Deus. Vocês não deixaram de permanecer irmanados com a Igreja do Senhor a partir do sangue de Jesus Cristo. Isso é importante, porque nós, com muita facilidade, quebramos os nossos laços, nós nos separamos, nós olhamos para as pessoas que estão conosco, que também professam a mesma fé, e nós, com muita facilidade, achamos que ele não é um irmão, ou é uma irmã, mas é uma irmã que eu não quero muito por perto. Paulo lembra que quem chama a Deus de Pai não pode escolher irmão. E isso é profundamente importante, porque em uma igreja como a que nós vivemos hoje no século XXI, em que nós queremos nos separar daqueles que são diferentes, ou que logo nós começamos a apontar, olha o que ela lhe fez, olha o que aquele ali fez, olha só, eles estão em pecados, onde já se viu, no mundo em que nós ficamos apontando os pecados, Paulo, ao invés de apontar os pecados, lembra que eles são irmãos. Paulo vai sim repreender e ele faz a repreensão dele em amor, porque toda a repreensão que não é feita em amor é só moralismo sujo, é só farisaísmo. Todos aqueles que apontam o dedo simplesmente para denunciar o pecado do outro, mas não fazem isso em amor, estão em pecado. Isso é uma coisa muito importante que nós precisamos perceber. Infelizmente, nós vivemos numa igreja muito legalista, em que todos se acham muito santos ou até confessam sim que têm algum pecado, mas não mudam o seu pecado, não tentam se converter dos seus maus caminhos e ainda apontam para o outro. É aquela história mais ou menos de que vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Foi Jesus que disse isso e ele inclusive condena aos fariseus que fazem isso, que não entravam no reino dos céus e não deixavam que ninguém entrasse. Nós temos um pouco de farisaísmo em nós, Igreja Presbiteriana Independente de Alvorada do Sul, precisa ser quebrado, precisa ser transformado, porque se nós queremos ter uma vida com Deus, nós precisamos parar com isso. E Paulo nos mostra justamente isso. Apesar do que os tessalonicenses estão fazendo, apesar dos erros, e apesar de alguns erros graves, inclusive deles se enrolarem um pouquinho ainda com a vida antiga que eles viviam, eles não deixaram de ser irmãos. E Paulo fala justamente isso. Uma outra coisa que nós podemos perceber também nesse texto é esse desejo maravilhoso que Paulo tem de que a graça e a paz estejam sobre eles. Eu não quero aqui trazer uma reflexão sobre o que é graça
Eu não quero também aqui fechar o assunto sobre a graça. Livros e mais livros já foram escritos sobre esse tema. Não é possível a gente conseguir mensurar. Nenhuma explicação sobre a graça é suficiente. E eu não poderia fazer isso agora, em no máximo 10 minutos de mensagem. Muito menos sobre a paz de Deus. Mas eu posso dizer para você que a graça do Senhor é aquilo que nos abraça e que nos dá direção e que aponta sim os nossos pecados, mas nos dá força para que a gente continue caminhando. A graça do Senhor nos coloca em frente a um espelho, que me diz sim que eu sou pecador, mas essa graça, ao mesmo tempo que fala, olha, tá vendo esse pecador? Agora olha mais profundamente nesse espelho e percebe que existe uma outra palavra, e não é mais pecador, é perdoado. A graça fala isso, que apesar dos meus pecados, por causa do sangue de Cristo, eu sou perdoado. Que maravilha! E a paz de Deus é aquilo que abraça a nossa vida também, que abarca a nossa vida nas horas das dificuldades. A paz de Deus acontece quando tudo à nossa volta não está bem, quando estamos em uma pandemia como essa. E que, sim, às vezes somos afetados, que sim, isso é uma situação que preocupa muito o nosso coração, o nossa mente traz ansiedade, porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, nós não sabemos o que vai acontecer hoje, nós não sabemos se vamos ser atingidos, mas a paz de Deus, que é aquilo que nós lembramos todos os nossos cultos, na hora que nós vamos dar a bênção ela é justamente jogada sobre a nossa vida para que nós lembremos disso e que nós sintamos isso também, que é a paz de Deus, que vai além de todo entendimento e guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Só quando essa paz invade a nossa alma é que nós conseguimos enfrentar as dificuldades que esse mundo traz. E fazemos isso com calma, com a paz, sem a afobação. E nós vivemos num mundo de afobação, nós queremos tudo para ontem, nós não queremos que isso demore, mas nós, quando estamos realmente abraçados pela paz de Deus, a gente aprende a descansar e saber, como aquele cântico que algumas vezes nós já relembramos, que Deus nos fala: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. A paz de Deus me permite isso, descansar em Deus. E quando Paulo, junto com Silas e Timóteo, fazem esse desejo e rogam essa bênção, eles estão desejando que aquilo que mostra que eu sou perdoado, apesar de quem eu sou, e que aquilo que traz descanso à minha alma, apesar dos conflitos que eu estou vendo à minha volta, que isso esteja sobre a vida daqueles irmãos de Tessalônica, que esteja sobre a minha vida e sobre a sua. A pergunta que eu te faço, e aqui eu encerro, é: como é que está a sua vida com o próximo? Não estou perguntando aqui como é que está a sua vida com Deus, porque muitas vezes nós dizemos que a nossa vida com Deus está ótima, porque nós amamos a Deus, mas nós nos lembramos que o 1 João nos ensina que é impossível eu amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo meu próximo a quem eu vejo. Então, como é que está a sua relação com Deus através da vida com o próximo? Você já perdoou as pessoas que precisavam ser perdoadas? Você já perdoou as pessoas que ainda não te pediram perdão? Como é que está a sua relação com o seu irmão, com sua irmã? Como é que está o seu coração com aquelas pessoas que nem sempre você está próximo? E a minha oração, por fim, é que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nessa semana, no nome de Jesus. E por favor, não se esqueça
que Deus está com você.